A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, querido ouvinte, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa O Direito Azul. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito aí desse tema, né? Muitas pessoas me perguntam aí, pessoal que passou a acompanhar o programa um pouquinho depois. Nós temos já alguns episódios aí do programa Direito Azul, mas muitas pessoas me perguntam o porquê do nome O Direito Azul. Então eu separei hoje esse espaço para que nós retomássemos esse tema e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê de O Direito Azul, qual o significado disso e os temas mais estruturais que nós tratamos, né, sobre esse aspecto aí de forma mais primordial. Então vamos lá, por que Direito Azul? Primeiro, né, porque o azul ele foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Isso é feito um estudo histórico, não sei se vocês sabiam disso, mas aí tem uma questão, né, que envolve até comprimento de onda, uma questão mais física, mas historicamente, se nós pegarmos aí a história das cores, colorimetria, a história da humanidade nos últimos milênios, as outras cores elas tinham uma predominância não só na natureza, mas também no consciente coletivo. Então, por exemplo, o vermelho, além de ser uma cor mais forte, uma cor de comprimento de onda maior, ele é uma cor mais presente, tanto no corpo humano como na natureza, né? Nós temos as flores, nós temos vários pigmentos, nós temos a terra em si e nós temos o sangue. Porque nós viemos de um histórico de antepassados em que o sangue em si, a carne animal, a carne humana, ela era muito retalhada, vamos dizer assim, até para alimentação, né? Nós temos um histórico de guerras, nós temos um histórico muito grande de derramamento de sangue. Então o sangue era uma cor, o vermelho traz essa cor de batalhas, né? O sangue era algo muito presente na história da humanidade. Infelizmente hoje nós sabemos que ainda é. Então esse arquétipo da guerra, esse arquétipo dos embates, da briga em si, sempre foi muito presente. E olha que interessante, né? O direito em si, as ciências jurídicas, isso eu falo como advogada, porque eu sou profissional do direito também, o vermelho é a cor do direito hoje. Né? Quando a gente se forma lá na faculdade de Direito, a gente recebe lá o anel de formatura, né? Tem aquela faixinha que a gente usa assim por cima da beca, normalmente tem a cor, cada curso de graduação tem uma cor, e o vermelho é a cor do direito. Assim como a cor do jornalismo, e aí cada curso vai ter a sua cor, né? Medicina é verde, outros cursos trazem o azul, mas o direito ainda é o vermelho. Por quê? Porque representa justamente essa cor de batalha, de embate, de combate, né? E quando a gente fala em azul, o azul ele traz um equilíbrio, ele traz uma serenidade, algo diferente do vermelho, o oposto do vermelho, o oposto da batalha. Então ele seria uma cor mais de conciliação, uma cor de equilíbrio, uma cor de paz. Percebe? O azul ele faz muito referência ao manto de Maria, por exemplo, uma cor que faz referência ao céu, ao mar, a calmaria, a tranquilidade. Quem estuda colorimetria, quem estuda psicologia das cores, sabe o significado da cor azul em si. Voltando para a nossa ancestralidade, outras cores são muito mais presentes na natureza, como por exemplo o verde. Nós temos toda a nossa vegetação, nós temos o marrom, que é a cor da terra, nós temos o amarelo, as cores das flores no geral, mas o azul sempre foi muito raro na natureza, até para fins de extração mineral mesmo. Então, embora nós sempre tivéssemos ali o céu e o mar bem diante dos nossos olhos, o azul não era uma cor que era compreendida desta forma. Então as pessoas olhavam, mas não enxergavam o azul como azul. Isso foi muito tempo depois que aconteceu.
Então, o direito azul faz referência a direitos que a nossa alma tem, direitos encarnatórios, direitos anímicos. Anímicos faz correspondência à nossa alma, direitos que nós temos enquanto seres divinos que somos e que nós não conhecemos, não temos a luz de nossa consciência. Compreendem? Então, por que o direito azul ele é tão essencial no mundo atual? Ele é tão essencial para a nossa natureza hoje, a nossa natureza divina. Porque nós carregamos a nossa história inconsciente, mas o nosso consciente ainda é preservado de muitas coisas. Isso é muito interessante, gente, porque nós sempre trazemos em nós, em algo dentro de nós, a nossa essência, a nossa verdade, a nossa identidade, a nossa história. Isso não apenas a nível mental, a nível de inconsciente, a nível de subconsciente, mas nós descobriremos tão logo na nossa história que isso também nós carregamos a nível de DNA. A ciência ela já tem avançado a este ponto. Então, voltando novamente à nossa história, o azul ele foi descoberto como última cor. E textos um pouquinho mais antigos ali de Homero fazem referência, por exemplo, ao mar ser cor de vinho. Né? Há 2000 anos, por exemplo, existiam lá aqueles tonéis de vinho, aqueles jarros de armazenamento de vinho, que o vinho tinha aquela cor mais acinzentada, mais roxa, né? E se a gente olhar lá para o alto mar, ele tem aquele tom mais acinzentado, mais arroxeado, então eles costumavam dizer que o mar era cor de vinho, mas não existia um nome específico para o azul. Então, quando a gente fala em direito azul, nós estamos trazendo esta ideia de direitos que sempre estiveram à nossa frente, direitos que sempre estiveram bem diante dos nossos olhos, mas nós ainda não enxergamos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? A gente ouve desde criança, né? Desde que nós nos conhecemos por gente lá, os nossos pais, as pessoas que conviveram com a gente, nós crescemos sendo cuidados por alguém de alguma forma, né? Sejam tutores, sejam os nossos pais, os nossos familiares. E normalmente essas pessoas diziam para nós, olha, façam orações, nós temos um anjo da guarda, existe algo espiritual maior que nos protege. Em algum momento da nossa história, por mais ceticismo que nos cercasse, nós ouvimos sobre isso. E esse é um dos nossos direitos. Nós temos direito, por exemplo, à proteção espiritual. E é um direito, gente, extremamente importante, porque ele nos garante coisas, ele nos garante que nós estejamos aqui, por exemplo, íntegros em todos os nossos corpos, para cumprirmos a nossa missão encarnatória. Então, a proteção energética, a proteção espiritual é um direito encarnatório fundamental, que nós temos e nem sempre nós sabemos que temos, nem sempre nós conhecemos. Não de forma consciente, mas o nosso inconsciente sabe disso. Então, eu ouço muito, né, dos meus leitores, porque o Direito Azul hoje, além de ser aqui o programa na rádio, ele também é um livro, um já publicado, outros estão sendo escritos, né? Eu trabalho com canalizações de arcanjos, principalmente do arcanjo Raziel. E existe também um trabalho já feito em tarô, também já publicado, tá? Tudo com registro na Biblioteca Nacional. O Direito Azul, ele é uma marca registrada em todos os segmentos, tá? Eu até peço a contribuição de vocês. Se vocês verem algo que não é relacionado a este tema, com o Direito Azul, com o nome Direito Azul, denunciem, tá bom? Porque o Direito Azul é uma marca registrada e ele segue essa linha de direito nessa esfera de espiritualidade, ok? Então,
Eu ouço muito dos meus leitores a seguinte frase: poxa, Tamires, eu sempre soube disso de alguma forma. Então, esse conteúdo que você traz, ele não é de todo novo, é como se eu já soubesse, é como se eu já sentisse isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo é extremamente novo. Ao mesmo tempo eu associo os conhecimentos que você traz com outras conexões que eu já tinha com outros campos do conhecimento. E esse é justamente o nosso propósito, esse é justamente o objetivo do nosso estudo, porque o Direito Azul, ele falará e ele fala programa após programa. Eu costumo trazer isso, direitos, a cada programa um direito específico nós debatemos. Hoje separei esse para nós retomarmos aí esse conceito. Muitos ouvintes pedem para que isso seja feito, então separei esse espaço para fazer isso para vocês, tá? Mas ele é esse conglomerado de direitos que a nossa consciência desconhece. Então, no momento em que eu percebo isso, automaticamente eu faço essa conexão com outras áreas do conhecimento. Porque o Direito Azul, ele vai fazer correspondência, por exemplo, com a medicina, quando eu falo de direito à saúde e direito à cura, ou com a própria psicologia, quando eu falo de direito ao autoconhecimento, direito a conhecimentos da alma, né? Direito a resgates de memórias. Ele também vai fazer correspondência, por exemplo, com a física quântica, quando eu busco entender a espiritualidade. E a espiritualidade, nós sabemos já que ela é a mesma coisa que a tecnologia, só que ela caminha para um lado natural. A tecnologia é uma artificialização dos nossos próprios poderes humanos, de modo que a espiritualidade é uma tecnologia natural que nós, humanos, temos e nem sempre nós desenvolvemos. E aí nós voltamos lá para a psicologia, quando falam de projeção. Nós projetamos nas máquinas os nossos próprios poderes. Então, se eu tenho um poder de telepatia e eu nego este poder, eu vou reproduzir no artificial que uma máquina possa se comunicar com a outra. Percebe que interessante? Todos os pontos, gente, todos os pontos se fecham dentro de uma mesma lógica. Isso é muito bonito de ver, isso é muito geométrico, isso é muito matemático. E aí, olha que interessante, aí nós entramos em outra esfera do conhecimento, que é a lógica, que são as ciências exatas, que é a matemática, que é a geometria. Então, nós sempre vamos caminhar de um ponto a outro, desde as exatas, das biológicas, das humanas, porque todas as ciências são códigos do universo para criar e cocriar toda a nossa existência, seja ela mental, física, emocional, tecnológica, espiritual. Tudo é uma parte da mesma coisa. Somos todos partes de um todo, de um mesmo todo. E no momento em que nós compreendemos isso, nós mudamos a nível consciencial o nosso comportamento. Esse é o principal objetivo do nosso estudo, a mudança de comportamento. Vejam vocês, por exemplo, o Direito Azul, ele vai falar muito sobre a responsabilidade. Eu vou aprofundar mais este assunto em um outro programa, porque é um assunto muito longo, mas a nossa responsabilidade, ela não nos é tirada. Percebem? Porque tudo é responsabilidade. Nós estamos aqui encarnados, somos seres divinos e exercemos funções, exercemos ações, ainda que seja, vejam bem, a ação pela não ação, o que nós chamamos de omissão. Ficou até bonitinho porque rimou, né? Quando nós nos omitimos de fazer algo, isso também é uma ação. E isso também gera uma responsabilidade, principalmente vibracional e energética, dentro do campo espiritual, dentro do campo metafísico e dentro do campo material. Né? Uma omissão de socorro, por exemplo,
uma omissão diante de uma injustiça, né? Então, tudo isso existe, tudo isso ressoa. Quando nós colocamos este conhecimento dentro de direitos, quando nós enxergamos a nossa responsabilidade individual em relação ao todo, ao qual nos abraça, vamos colocar dessa forma, nós entendemos a importância que nós temos, por menor que seja a nossa participação, por menor que seja o nosso status, digamos assim, porque tudo é trabalho, todos os trabalhos são importantes. E voltando para a ideia agora de direito azul, todo ser humano encarnado é uma alma divina, é uma consciência divina. E nós temos uma série de direitos. Precisamos acordar para eles, porque o nosso universo, nosso mundo atual, passará a nos exigir cada vez mais, a nível de consciência, esta ideia, este trabalho, ok? Eu estou indo um pouquinho rápido demais, vocês conseguem me acompanhar? Conseguem, né? Somos todos seres extremamente inteligentes e estamos cada vez mais despertando e evoluindo a nossa inteligência. Gente, qual que é o objetivo também fundamental do direito azul? Não fiquem apenas nas coisas que eu digo. O direito azul, ele é multidisciplinar, como eu disse há pouco. Então, nós precisamos ter o maior número de informações possíveis. Nós precisamos ter o maior número de conhecimento em todas as áreas, para que nós possamos enxergar o que nós ainda não enxergamos e que está, de certa forma, bem diante dos nossos olhos. Isso tudo faz uma simetria muito bonita, muito importante e muito especial em todo o universo. Voltando agora para a nossa história. No momento em que a humanidade passou a enxergar o azul como uma cor, e passou a perceber que ali estava algo diferente, por exemplo, do vermelho, algo diferente do verde, algo diferente do amarelo, houve ali uma expansão de consciência, houve uma evolução humana, assim como houve uma evolução humana, por exemplo, quando nós assumimos a postura bípede. Né? Nós deixamos de caminhar de determinada forma e assumimos a postura ereta. Ali houve também uma evolução humana. A cada passar de era, a cada movimento que nós incorporamos na nossa espécie, seja ele a nível corporal, seja ele a nível consciencial, ali existe uma evolução humana e existe também uma evolução planetária. Nós estamos a vivenciar uma evolução planetária, que é justamente essa evolução de despertar de consciência, de acordar para os nossos verdadeiros direitos. Por que eu falo acordar em separação de sílabas? Porque se nós a invertermos, nós teremos o dar a cor. Né? O colorir, o trazer a cor para o que ainda não era visto, trazer o azul, reconhecer o azul, reconhecer o que sempre esteve diante dos nossos olhos e nós não enxergávamos. Aí está uma missão muito bonita, que é uma missão de preparação de caminhos para uma nova era. Vocês já observaram as crianças atuais, como elas são especiais, como elas estão nascendo diferentes, como elas têm um nível de consciência muito mais amoroso, muito mais gentil, muito mais íntegro, com valores que nem sempre nós precisamos ensinar. Parecem que elas já vieram prontas para muitas coisas. Isso também é fruto de uma evolução que acontece ao longo das nossas eras, não apenas evolução a nível de consciência, mas evolução também a nível de DNA, porque tudo que nós melhoramos em nós fica registrado em nossos corpos, fica assimilado na nossa epigenética e nós somos capazes de transmitir às nossas gerações futuras, assim como da mesma forma nós somos capazes de curar
em nossos antepassados. E aí existe uma simetria, novamente, uma geometria, uma lógica matemática e uma física quântica muito bonita. Um movimento pendular de frente e de trás, que nos proporciona cura e ascensão, vamos chamar assim, de um ponto ao outro em todo o universo. Isso ressoa. Então, o momento atual, reitero, é um momento para acordarmos para nossos verdadeiros direitos, para nossa consciência. E é muito importante que nós passemos a enxergar este azul em nossos direitos, que são fundamentais e primordiais para a nossa consciência humana. Vamos voltar lá no que eu falei sobre a história do anjo da guarda, sobre a história da nossa proteção espiritual. Vocês conseguem imaginar quantos outros direitos anímicos, por exemplo, nós temos? O direito à felicidade é outro exemplo de direito encarnatório. Nós fomos criados como seres humanos para sermos felizes, não para sofrermos. Então, lembre-se sempre que nós temos o direito à felicidade. Nós temos o direito à cura em todos os nossos corpos. Lembrando que a cura já foi aí também um tema de um outro programa. Vocês conseguem acessar todos os programas anteriores, tá, gente? No YouTube, aqui da Vibe Mundial. Tem lá todo o histórico dos programas O Direito Azul, tá? Vocês conseguem acessar isso facilmente pela internet. O direito à cura já foi tema de um dos programas. Nós temos o direito à cura e a cura, assim como as doenças, elas começam em outros corpos. Nós temos 7 corpos. Então, ela começa em corpos mais sensíveis, até que elas atingem o corpo físico. Da mesma forma, a cura faz o mesmo caminho. Para que nós possamos atingir a cura no corpo físico, ela precisa passar pelos corpos mais sutis, inclusive mental, emocional, energético e por aí vai. São direitos que nós temos a nível consciencial de compreender como funcionam as regras do jogo, vamos dizer assim, como funciona a nossa existência, porque o direito azul, ele é físico, ele é reativo, é como se fosse uma balança do universo, em que toda vez que eu a desequilíbrio, ela vai buscar o reequilíbrio, ela vai buscar retomar o equilíbrio, por isso causa e efeito. Não existem injustiças, não existem injustiças. Se algo aconteceu e você se sente injustiçado, pode ter certeza que em algum momento de sua existência você desequilibrou a balança e você está sendo cobrado pela sua própria consciência a reparar o dano causado. Então, se você está em uma situação, seja de doença, seja uma situação desagradável, algo que te deixa triste, algo que te deixa desesperado, saiba que você está retomando ao universo um equilíbrio que você mesmo provocou. Você desequilibrou a balança em algum momento de sua existência. Não blasfeme, não fique triste, não se revolte contra Deus. Busque uma forma de resolver e de retomar o equilíbrio da balança com gratidão, com amor e com saúde. Essa é a melhor forma de restabelecermos o equilíbrio do universo. Nós não precisamos quitar as nossas dívidas com dor. Nós podemos fazer isso com amor. O amor também foi o tema de um outro programa, está disponível na internet, no YouTube. O amor é tudo o que existe dentro e fora da matéria. Devemos vibrar amor, ok? Gente, eu espero que vocês busquem acordar para essa visão, busquem compreender essa lógica. Convido vocês a seguirem as páginas do Direito Azul no Instagram, no Facebook. É facinho de encontrar, @ODireitoAzul. Só digitar lá no Instagram, já aparece para você. Aparece o meu Instagram também como autora. Tem bastante conteúdo produzido, de conteúdo escrito, links de vídeos, tá bom? E
Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial, nós estamos ao vivo, sempre com um novo tema a respeito de O Direito Azul, para que possamos acompanhar, ok? Continua aqui na Vibe Mundial, tem uma programação muito boa, feita com muito carinho para vocês, ok? Excelente semana, obrigada pela sua participação e um beijo para você. A Vibe